E os rios da região norte passam pela maior seca dos últimos 30 anos, de acordo com um relatório da ONU. O calor e a estiagem são os grandes responsáveis em decorrência da aceleração das mudanças climáticas, que estão diretamente ligadas, à alta emissão de gases de efeito estufa. O Rio Negro, por exemplo, que passa por Manaus, estava baixando 19 centímetros a cada dia. Na última sexta-feira, atingiu um nível mais baixo dos últimos 122 anos. Grandes embarcações não conseguem aí adentrar, o porto da capital. Olha o que acontece com os barcos. Eles já atolaram, viraram, tiveram aí muitos prejuízos com as mercadorias. E depois de 100 dias seguidos, de descida dessas águas, que a gente vê nas imagens, e isso aconteceu de forma ininterrupta, tá? Nesta quinta-feira, o nível do rio manteve a marca recorde de 12,11 metros. E nesta mesma época do ano passado, o nível do rio estava 2 metros maior. Olha aqui o Arthur, e eu vou perguntar para ele, no ano passado, Arthur, a gente já estava achando a situação muito ruim. Então, imagina agora, quanto tempo vai demorar para revertermos essa situação? Porque não vai ser com uma pancada de chuva e outra, não é verdade? Bem-vindo. Exatamente, Priscila, vai demorar bastante ainda. Obrigado, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Apesar da chuva estar retornando aos poucos, é uma chuva que só ajuda a manter a boa umidade do solo, ou seja, para o rio precisa chover muito e essa situação só deve começar a ocorrer lá por dezembro. Aqui no telão a gente vai ver o seguinte, que o Rio Negro, lá em Manaus, registrou aí 2,17 metros, aí, segundo o último relatório do Serviço Geológico Brasileiro, sendo aí, batendo então o recorde histórico de mínima. Lembrando que quando a gente considera o mesmo período, principalmente aqui na parte vazante de baixo, era para estar entre 17 a 21 metros, ou seja, praticamente 5 metros abaixo do esperado sendo o recorde. Na próxima tela, a gente vai ver que não é só o Rio Negro, o Rio Solimões também, que está aí com menos 2,54 metros, também sendo o recorde histórico para a região, sendo que nessa época do ano era para o rio estar aí com volumes com cota de nível entre 7 a 9 metros, ou seja, é um problema generalizado na região norte. Nas imagens de satélite, a gente vai perceber o seguinte, que ainda temos nuvens carregadas na região, porém ainda é chuva pontual. Ela se distribui principalmente lá pelo Acre, centro-sul do Pará, mas principalmente na região central do Amazonas ainda é pouca chuva. Temos que as máximas seguem elevadas em toda a região e olha só, justamente nessa área central o solo se encontra muito seco, a chuva está muito mal distribuída. Nos próximos 5 dias o cenário continua o mesmo e a tendência de melhora vem a partir das últimas semanas de outubro. De 17 a 21 a chuva vai se espalhando e com maior volume, principalmente no Amazonas, entre 22 a 26. Volumes aí que somam na casa de 70, 100 milímetros em 30 dias, sendo que nessa época do ano já era para estar somando 200. Ou seja, a situação das chuvas retornarem ao normal para a região norte, inclusive o Amazonas, só a partir de dezembro. Então, ou seja, para recuperar os rios já temos que pensar lá para 2025. Ou seja, não vai ser agora, Arthur? Vai demorar ainda e a gente sabe que demoramos também muito tempo para chegar nessa situação. Tivemos o El Niño ano passado, que também colaborou com essa situação, e agora não vai ser de uma hora para outra, realmente. Tem que vir um período chuvoso, não é verdade? Senão a gente não vai conseguir, Exatamente, Ano passado foi uma soma de fatores, agora não tem mais o El Niño na jogada, mas o tempo ainda continua quente, prejudicando, todas as áreas, já que a temperatura segue elevada em todo o país, inclusive com o ciclone se formando na região sul, vai formar uma frente fria que avança sobre o centro-oeste e o sudeste no final de semana, então o tempo vai melhorando na região sul a partir de amanhã, mas ainda hoje tem previsão para chuva volumosa. Máximas ficam na casa de 24 e 25 graus e essa chuva que a gente vê no Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve começar a ocorrer a partir de terça-feira da próxima semana, continuando entre 17 a 21, chuva volumosa chegando no norte do Paraná, ou seja, vai ter umidade para o produtor paranaense. Enquanto isso, nuvens carregadas seguem no sudeste, temos chuva no sábado em praticamente todas as áreas, máximas aí diminuem em todas as áreas, volume de chuva bom chega em Minas Gerais e deve continuar também de 17 a 21, ou seja, o período chuvoso chegou na região sudeste. Muito disso também vale para o centro-oeste, a gente vê nuvens carregadas, vai ter a frente fria final de semana, o tempo fica mais firme no sábado em Mato Grosso do Sul, na qual as máximas não devem ultrapassar os 33, 34 graus, lembrando que lá no noroeste de Mato Grosso ainda máximas batem na casa de 39, chuvas também se espalham entre 17 a 21, ou seja,
período chuvoso também retornando ao centro-oeste. Na região nordeste, praticamente segue o tempo seco, um sábado e domingo de sol, máximas que batem na casa de 41 no Piauí. E a chuva, em boa parte da região, deve voltar ali entre 17 e 21. Lembrando que ainda não é chuva volumosa, chuvas aí na casa de 10 a 15 milímetros, porque, de fato, a chuva só volta para o nordeste lá para novembro. E olha, eu vou te falar, recebi muitas mensagens dos telespectadores, viu, Arthur? Até filmando a chuva ali e mandando, né, pelo Instagram, pelo @previsão, justamente para comprovar, olha, chegou mesmo, viu, Priscila? Avisa o Arthur, em Minas, em São Paulo. Aliás, em São Paulo, a gente dormiu com aquela chuva ao longo da madrugada e era uma sensação de alívio para muitas pessoas, ainda mais do que a gente veio com a situação das queimadas, pelo menos com esse panorama agora, mesmo que a umidade para o plantio não seja imediata, pelo menos para resolver a situação das queimadas, é mais rápido, né, Arthur? Sim, exatamente. Então, a atenção ainda fica para o Matopiba, mas para o centro-oeste, para a região sudeste, já é umidade pensando na safra 24-25. Então, Matopiba espera um pouco, né? Espera mais uns 10, 15 dias para ter esse pulso de chuva, porque também, apesar de em alguns pontos não passar de 30 a 40 milímetros a chuva, ao menos o risco para focos de incêndio deve ser eliminado.